Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica, com a matéria sobre retificadores de onda completa e temos este exercício. Em um circuito retificador de onda completa em ponte, aplica-se aos diodos uma tensão alternada senoidal de 12 volts RMS, que seria a tensão eficaz. Se os diodos são de silício, tensão VD sendo igual a 0,7, que seria a tensão típica, e considerando as perdas pelo diodo, determine a tensão de corrente contínua, ou VDC. Antes de passarmos para a resolução, nós temos que encontrar a tensão de pico. A tensão de pico seria o valor desta tensão de 12 volts RMS, ou seja, essa tensão eficaz que foi aplicada aqui nos terminais desta parte aqui do transformador. Temos que convertê-lo para encontrarmos a tensão de pico que vai estar do outro lado do transformador. Teremos aqui a tensão de pico, como já sabemos, seria igual à tensão de 12 volts, que seria RMS, vezes a raiz de 2. Então a tensão de pico será igual a 12 vezes raiz de 2. A tensão de pico será igual a 16,97 volts. Feito isso, agora temos que encontrar a tensão de pico na carga, ou seja, a tensão nos terminais desta carga aí. Para isso, nós vamos considerar uma onda. Nós vamos considerar o semiciclo positivo desta onda, onde, quando temos o semiciclo positivo, aqui no retificador teremos a polaridade positiva e do outro lado a negativa. E nós sabemos que a corrente sempre vai fluir do terminal positivo para o terminal negativo. E como temos esta polaridade, ele vai forçar uma corrente que vai chegar aqui neste nó. Ao chegar neste nó, ele vai verificar qual é o diodo que está diretamente e inversamente polarizado. E podemos observar que este diodo está diretamente polarizado. Então, a corrente vai passar por este diodo. De seguida, ele vai chegar neste nó aqui. E ele não vai por esta direção, porque este diodo aqui não está polarizado diretamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar pela resistência, vai passar e vai chegar aqui neste nó aqui. Muitos podem pensar que ele vai voltar a este nó, mas isso não é possível, porque se ele voltar a esse nó, ele vai provocar um curto. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar por este diodo e vai voltar a este terminal negativo. Então este seria o caminho da corrente no semiciclo positivo, e o gráfico de saída aqui na carga seria uma condição de meia onda, ou seja, teremos aqui um gráfico ou um sinal com este comportamento para o semiciclo positivo. E através dessa explicação nós podemos observar que a corrente vai passar por este diodo e este diodo. Isso quer dizer assim que teríamos duas vezes a queda de tensão dos diodos. Então a fórmula seria VP, que seria a tensão de pico, menos duas vezes a queda de tensão de cada diodo. Ou seja, VP menos 1,4. Esta seria a nossa fórmula para a tensão de pico na carga, ou seja, na saída. Então, teremos aqui a tensão de pico na saída, será igual a tensão de pico menos 1,4 da fórmula anterior, isto a 16,97 menos 1,4. Isto será igual a 15,57 volts. Agora podemos passar para o cálculo da tensão de DC, ou a tensão da corrente contínua. A tensão de DC da teoria, nós já sabemos a fórmula, é dado por VDC sendo igual a duas vezes a tensão de pico de saída dividido por π. Então isto será igual a duas vezes 15,57 dividido por π. Colocando isto na máquina, teremos 9,91 volts. Já encontramos o resultado para a linha A. Vamos dar seguimento à resolução. A linha B pediram a intensidade de DC, ou intensidade de corrente contínua, se a resistência de carga de 560 ohms. A fórmula é a lei de Ohm. A intensidade DC seria a nossa linha B. A
tensão DC que foi encontrado anteriormente foi 9,91 dividido pela resistência de carga. Então a intensidade DC será igual. A tensão DC foi 9,91 dividido por 560. Então a intensidade DC será igual a 17,69 miliamperes. Esta é a resposta para a linha B. Vamos passar para a linha C. A tensão de Ripple VR se RL igual a 1 kΩ e capacitor igual a 500 microfarads. Aqui nós temos que encontrar primeiro a frequência da rede. Para um retificador de meia onda, a frequência é igual a 50 ou 60 Hz. Mas nós, no caso, vamos usar 50 Hz. Já para um retificador em ponte de onda completa, a frequência da rede será igual a 2 vezes a frequência, que seria a nossa frequência aqui escolhida, que é 50. Então, teremos 2 vezes 50. Então, a frequência será igual a 100. Isso porque estamos a tratar de um retificador de onda completa em ponte. E a fórmula da tensão de Ripple é dada por a tensão de pico de saída vezes a resistência da carga vezes o valor do capacitor. Então teremos aqui a tensão de Ripple sendo igual. É só substituir os valores. Então a nossa tensão de Ripple será 311,4 mV. Vamos para a linha D. Desenha a forma de onda de saída do bloco retificador sem um capacitor. A forma de onda será um trem de pulsos contínuos. Aqui teremos a nossa tensão em volts. Aqui seria o nosso tempo em milissegundos. Aqui teremos o ponto zero. A nossa tensão seria um trem de pulsos contínuos, onde teremos o nosso pico aqui de 15,57 volts no caso. A linha de desenho o circuito elétrico do retificador. O circuito elétrico do retificador seria esta mesma figura que vimos anteriormente, só que aqui só temos que acrescentar o capacitor no caso. Aqui seria a nossa tensão de entrada. Aqui seria a nossa resistência de carga, aqui seria o nosso capacitor. Esta é a resposta para a linha D. E assim terminamos com a resolução do exercício.